Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco da poupança, visto que nesse relatório da Ambima, a geração Z é a menos apegada à poupança, mas mesmo assim, a grande maioria da população ou investe na poupança, que historicamente trouxe péssimos retornos, ou não conhece e utiliza algum investimento. E já aproveitando esse vídeo relacionado à poupança, eu vou aproveitar e responder um inscrito do canal sobre o Tesouro Selic, que é um investimento mais seguro que a poupança, e entregou um retorno 6 vezes maior que ela. Então, caso esse vídeo te agregue de alguma forma, te traga um conhecimento que você não tinha, considere se inscrever e deixar o like. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Então, primeiramente, vamos falar do Tesouro Selic, que hoje está rendendo 13,75% de forma bruta. E ele é basicamente um título público negociado na plataforma do Tesouro Direto, que acompanha a nossa taxa básica de juros, a Selic. E sobre a liquidez, ou seja, o quão rápido você resgataria aquele dinheiro que você precisa para alguma emergência, por exemplo, o Tesouro Direto ele garante um resgate em um período de D+1, ou seja, se você pediu na segunda-feira, o resgate do dinheiro solicitado estará no máximo até terça-feira, que no caso é o próximo dia útil. E o Tesouro Selic ele rende diariamente, ou seja, todo dia ele vai estar rendendo diariamente proporcionalmente ao dinheiro que você colocou. E sobre o risco, como ele é um título de renda fixa, basicamente você vai emprestar esse dinheiro para o governo. E como o governo ele tem a máquina de imprimir dinheiro, o risco é praticamente nulo, visto que ele só não vai te pagar se o Brasil quebrar. E sobre a rentabilidade líquida, ela depende do prazo. Quanto maior o prazo, menor é a alíquota que você vai pagar. E como vimos aqui nessa tabelinha, se você tiver que pagar 22,5% sobre a taxa Selic atual, que é 13,75%, a rentabilidade real será 10,65%, se for 20% de IR, 11%, se for 17,5% será 11,34%, e se for 15% será 11,69% de rentabilidade real. E agora vamos falar sobre a poupança, que é basicamente um título de renda fixa oferecido por alguns bancos como forma de captar recursos que serão investidos no setor imobiliário. Ou seja, fazendo comparação com o Tesouro Selic, já vimos que a poupança ela tem mais risco, visto que você está emprestando para o banco, e o Tesouro Selic para o governo. Porém, como vimos aqui, a poupança ela é isenta de imposto de renda, ou seja, independente de quanto tempo você passar com o título, você não pagará nada. Então a poupança ela tem essa vantagem sobre o Tesouro Selic. Será que ela vai render mais? Mesmo com essa vantagem? Irei mostrar os cálculos. E sobre a liquidez, ela é diária e imediata, ou seja, a qualquer momento você pode resgatar. Então ela tem essa outra vantagem sobre o Tesouro Selic, visto que você terá que esperar até o próximo dia útil. Em casos de emergência, você não poderia esperar até o próximo dia útil. Porém, o rendimento da poupança ele acontece só na data do aniversário da aplicação, a cada mês depois do investimento. E o que isso quer dizer? Que caso, por exemplo, eu aplique R$50 no dia 10, eu só vou poder pegar esse dinheiro com o rendimento que gerou nesse mês no dia 10 do próximo mês. Caso eu pegue, por exemplo, no dia 9, o que gerou de rendimento nesse mês, eu não vou pegar. O que é uma desvantagem em relação ao Tesouro Selic, visto que ele rende diariamente, como vimos, e o que rendeu nos dias até você pegar, você vai resgatar esse valor junto com o rendimento. E sua rentabilidade ela depende do patamar da taxa Selic. Quando a Selic está abaixo de 8,5% ao ano, a poupança ela rende 70% da Selic, mais a taxa referencial. Porém, essa taxa referencial, ela se aproxima de zero, então nem faz tanta diferença assim. E no segundo caso, é quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança ela rende 0,5% ao mês, mais a taxa de referência. E esse é o cenário que estamos, visto que a Selic está a 3,75%, a poupança ela gera 0,5% ao mês, ou seja, 6% ao ano. E simulando uma conta bem básica, se a Selic tivesse 8,51% ao ano, que seria a menor Selic para a poupança gerar 0,5% ao mês, que dará 6% ao ano. E olhando esse exemplo, mesmo tirando os 22,5% de IR, que é a maior taxa, ainda assim estará acima da poupança com 6,59% ao ano. Mas agora eu vou mostrar os cálculos historicamente dos últimos 10 anos.
Primeiramente, vamos olhar a inflação média. Fui lá no Banco Central e calculei a inflação dos últimos 10 anos, de 2012 a 2022. E a inflação média deu 6,65% ao ano. E agora vamos calcular o quanto rendeu o Tesouro Selic nos últimos 10 anos. Peguei do dia 4/5 de 2012 até a data final, que é 4/5 de 2022. Coloquei o valor nominal de R$10.000 e esse dinheiro rendeu 123,93%, que foram acumulados desses 10 anos. E o valor corrigido na data final foi R$ 22.393,89. Então agora vamos ver o valor real do Tesouro Selic nesses últimos 10 anos. O retorno total, como vimos lá, deu 123,93%. O retorno médio bruto dos últimos 10 anos deu 12,39% ao ano, que foi a média desses 10 anos. A taxa IR é de 15%, visto que a partir de 720 dias é 15%. Então o retorno anual real deu 10,53%. E como vimos, a inflação ela foi 6,65%. Então, tirando a inflação, deu um retorno final de 3,88% ao ano. Então, o retorno final real nesses últimos 10 anos do Tesouro Selic, retirando taxa, retirando a inflação, deu 3,88% ao ano. E agora vamos ver quanto rendeu a poupança nos últimos 10 anos. E eu peguei a mesma data, 4/5 de 2012 a 4/5 de 2022, o mesmo valor, R$10.000, já partindo da nova regra de correção, visto que tínhamos uma poupança antiga antes do ano de 2012, e o valor percentual acumulado desses 10 anos deu 72,43% ao ano. E o valor de 10 mil corrigido deu R$17.243,18. E agora vamos para os cálculos sobre a poupança. O retorno total, como vimos lá, deu 72,43% e a média deu 7,24% ao ano e a taxa do IR não tem. Então o retorno anual real foi 7,24% ao ano e agora só nos resta tirar a inflação, que foi 6,65% ao ano, que deu um retorno final de 0,59% ao ano, que é um retorno 6 vezes a menos que a Selic, ou seja, provando que o Tesouro Selic é muito melhor em termos de rentabilidade, em segurança. Só que a poupança ela ganha em liquidez, que você pode tirar o dinheiro na hora que você quiser e que não tem imposto de renda. Mas mesmo com imposto de renda, o Tesouro Selic ainda ganhou de lavada da poupança. E para não ficar em termos muito percentuais, que não dá para ter uma noção suficiente do quão discrepante é a rentabilidade do Tesouro Selic em relação à poupança, irei mostrar 4 exemplos, pegando a rentabilidade final, que é 0,59% da poupança e 3,88% do Tesouro Selic, e vou mostrar os 2 exemplos em diferentes valores de quanto você receberia de cada um dos dois. Então, peguei aqui a poupança em 10 anos, investindo R$10.000, com a taxa de juros de 0,83, e eu coloquei 0,83 porque eu estou adicionando a taxa referencial, e como vocês estão vendo, está 0,24 no mês de março. Eu não consegui achar de abril, porém o histórico sempre fica nessa média, e de qualquer forma, essa taxa não vai mudar quase nada. E como vimos aqui, o total de juros que você receberia seria de R$ 861,70, enquanto no Tesouro Selic, com os mesmos R$10.000, com a mesma quantidade de anos e a taxa de juros de 3,88, você receberia R$ 4.632,53 somente de juros, que dá uma diferença de R$ 3.770,83. Agora já passamos para o valor de 100 mil. Você teria uma rentabilidade um pouco mais de R$8.000 com a poupança, e com o Tesouro Selic você teria um total de juros de mais de R$46.000, o que dá uma diferença de mais de R$37.000. E agora no exemplo de 500 mil, a poupança geraria um pouco mais de R$43.000, enquanto no Tesouro Selic te retornaria somente em juros em mais de R$231.000, dando uma diferença de mais de R$188.000. E agora o quarto exemplo, que é de 1 milhão, a poupança te geraria R$86.000 de juros, enquanto no Tesouro Selic ele te retornaria quase R$500 mil, dando uma diferença de rentabilidade de mais de R$377.000. Ou seja, a rentabilidade fica muito discrepante quando olhamos exemplos práticos. E fazendo um adendo, o investimento no Tesouro Selic não é para te deixar rico,
Normalmente as pessoas deixam dinheiro investido para reservas de emergência ou guardado mesmo para alguma viagem. Isso que a rentabilidade, mesmo sendo maior que a poupança, ela não é uma rentabilidade que vai te deixar rico. Ela pode repor a inflação e te dar um troco ali. Mas o intuito do Tesouro Selic não é te deixar rico ou multiplicar seu capital várias vezes. E agora, terminando de responder o inscrito do canal, para você investir no Tesouro Selic, você pode ir no site do Tesouro Direto e lá vai estar, como está mostrando aqui, os títulos públicos atualmente, porém CDBs que rendem os 100% do CDI, que basicamente o CDI ele acompanha a Selic. É uma forma mais fácil, visto que tem vários bancos digitais, também tem contas remuneradas que você deixa o dinheiro render 100% do CDI também. E aqui eu peguei um exemplo do Banco Inter, que é um banco que eu tenho. E aqui na aba de Tesouro Direto mostra os 2 títulos do Tesouro Selic. E na renda fixa mostra o CDB Liquidez Diária, que rende 100% do CDI. E esses títulos, esses CDBs tem na maioria dos bancos. Só dá uma pesquisada e se informar que você guarda seu dinheiro sem risco e vai estar rendendo a taxa Selic, emprestando seu dinheiro para o governo. Então é isso, pessoal. Hoje eu quis mostrar um estudo comparando, mostrando simulações de forma prática o quão a poupança é ruim, visto que ainda grande parte da população ainda investe na poupança, sendo que tem o Tesouro Selic mais seguro e com uma rentabilidade muito maior. E por tabela também respondeu o inscrito que queria que eu falasse mais do Tesouro Selic. Então, caso esse conteúdo te entregou algum conhecimento que você não tinha, te agregou de alguma forma, considere se inscrever e deixar o like. Eu trago 2 vídeos por semana, mostrando minha evolução no mercado financeiro e aprendendo e compartilhando com vocês. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!